Reviravolta, pessoal. O assunto que eu vou falar agora é extremamente delicado. Delicado porque eu vou falar sobre uma pessoa que, quando ele não gosta do que é dito sobre ela, ele te prende. Ele te prende, acaba com a sua vida, destrói a sua reputação, a imprensa ainda sai em defesa dele. Só que a história parece que teve uma reviravolta gigantesca de ontem para hoje. Ontem o Brasil ficou sabendo que, por parte da imprensa, né? O Brasil ficou sabendo que o Alexandre de Moraes havia sido hostilizado no aeroporto na Itália, enquanto estava voltando para o Brasil, depois de uma conferência em uma universidade de direito. E até mesmo seu filho, coitado, pobre coitado do seu filho, havia sido agredido. Isso causou uma comoção popular. Até nós, da direita, ficamos indignados, porque nós não somos favoráveis a nenhum tipo de agressão física. E não queremos que ninguém seja hostilizado nas ruas. Pois bem, Flávio Dino já abre o inquérito, a Polícia Federal, Rodrigo Pacheco já se manifesta, a imprensa já fica completamente revoltada com essa ação de bolsonaristas histéricos e do ódio, e o discurso divulgado propagou e decolou como poucos antes na história da imprensa brasileira. E aí, as pessoas envolvidas foram questionadas pela Polícia Federal. E isso aqui acontece. Vamos lá. Reviravolta. Testemunha revela que foi filho de Moraes que agrediu o idoso no aeroporto de Roma. Diferente da versão apresentada pela mídia no caso de Roma, do ministro Alexandre de Moraes, sobre a agressão que seu filho teria sofrido no aeroporto de Roma, um homem que estava no voo de Roma para Guarulhos apresentou uma nova versão para os fatos. De acordo com João Cândido da Costa Neto, não foi o idoso Roberto Mantovani, de 71 anos, que agrediu Alexandre Barci Moraes Filho, mas teria sido o filho do ministro que agrediu o idoso sob a presença de dezenas de testemunhas na fila do voo. Peraí, nós estamos falando agora de dezenas de testemunhas. Muito mais verossímil essa história, porque, preste atenção, até agora, o que é curioso, as imagens não foram divulgadas. Isso aconteceu na fila do aeroporto. Então tem imagens, sim, mas as imagens não foram divulgadas. Estranho isso, não é não? Eu vou te falar por que é estranho. Pelas redes sociais, João Cândido narrou com detalhes os fatos que teriam ocorrido no aeroporto de Roma, dizendo que não foram apenas Mantovani, sua filha e genro que hostilizaram o ministro do STF, mas muitas pessoas que estavam na fila o chamavam Alexandre de Moraes de advogado do PCC, ditador e criminoso. E que a família Mantovani estava próxima ao ministro na fila e no calor da discussão, Alexandre, filho do Moraes, teria empurrado algumas pessoas na fila e teria derrubado Roberto Mantovani, de 71 anos, chegando a derrubá-lo no chão por 2 vezes. Em depoimento à Polícia Federal, o idoso Mantovani e genro negaram suposta agressão por parte deles ao filho do Alexandre de Moraes. A testemunha disse ainda que se as imagens do aeroporto vierem à tona, provará de maneira incontestável que a agressão partiu do filho do ministro. Veja na íntegra o depoimento do servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, João Cândido da Costa Neto. Então aqui está o depoimento dele, vamos dar uma olhada? Gente, eu vi tudo e a história foi totalmente diferente do que está saindo nos jornais. A gente chega até a questionar tudo, vendo as coisas serem distorcidas assim. Vocês sabem que eu não votei no Bolsonaro por causa desse negócio de armas e que eu odeio o PT por causa da roubalheira, mas é impressionante como sempre tentam colocar a culpa no coiso e nos eleitores dele. Tá aqui, ele chama o Bolsonaro de coiso, ou seja, não é fã do Bolsonaro. Lá estava eu mais uma vez voltando na casa da nona, um monte de brasileiros estava ali e quando viram Alexandre de Moraes começaram a vaiar e chamar ele de ditador, de advogado do PCC e criminoso. E não eram só 3 pessoas, como a mídia vem falando, não. Na verdade, essas 3 pessoas que estavam acompanhando o tal Roberto Mantovani só estavam mais perto do Alexandre na fila. Mas tinha muita gente vaiando ele e xingando. De repente, um grandalhão que eu achei que fosse o segurança, mas depois descobri que era o filho do próprio Alexandre, saiu empurrando todo mundo e acabou derrubando esse senhor. Um idoso de 70, 75 anos que ficou todo machucado. Então, peraí. O filho do Alexandre machucou um senhor de 71 anos de idade. E a imprensa defendendo esse cara. Mas olha só, mesmo depois de serem empurrados com força, nenhum dos 3 reagiu. Só ficaram xingando o Alexandre de ditador e questionando se ele não tem medo da justiça divina. O senhorzinho chamou ele de desgraçado e falou que ia mostrar para todo mundo os machucados. Foi aí que a coisa ficou feia de verdade, quando o filho do Alexandre partiu para cima do tal Roberto. O velhinho caiu de novo. Nessa hora, vários passageiros se meteram para separar, tiveram que segurar o cara para não bater no velhinho.
E um deles conseguiu afastar o filho do Alexandre, que não parava de ameaçar as pessoas, dizendo que o pai dele ia arruinar a vida de todo mundo e que eles iam se arrepender de mexer com eles. Esse aí aprendeu com o pai mesmo, não é não? Uma funcionária brasileira da companhia aérea fez o possível para acalmar a situação e levou Alexandre e as pessoas que estavam com ele para um lugar separado. Mas o filho dele continuava amedrontando todo mundo, dizendo que ia acabar com a vida de todo mundo. Só que eu te digo, assim que saírem as imagens das câmeras de segurança, a não ser que o STF interfira para esconder, vai ficar claro como esse cara manipula e distorce os fatos para se dar bem. Fiquei passada com aquilo ali. Quem agrediu as pessoas foi o filho dele e a mídia diz que foi o filho dele que foi agredido? Baita marmanjo daquele batendo num senhorzinho? Esse país não tem jeito mesmo. Esta é uma outra versão que tem várias testemunhas, dezenas de testemunhas e que está pedindo as imagens. Agora fica ao seu cargo em quem acreditar. Na imprensa brasileira ou se nessas dezenas de pessoas e nas imagens que eu acredito não virão à tona, nós nunca a veremos, porque são imagens que podem comprometer e muito o filho do Alexandre de Moraes, que hoje é um deus no nosso país, porque aqueles que podem frear o desgoverno e frear esses atropelos constitucionais têm rabo preso, medo de serem presos ou estão com algum inquérito para ser julgado. E é assim que o Brasil virou essa democracia relativa. Um abraço.